Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material super interessante sobre o universo da auditoria. Recebemos aqui um guia de estudos bem completo, focado em temas como evidência, fraude, erro e risco. E a nossa missão aqui é simples: decifrar esse mundo. O que um auditor realmente está procurando, como ele decide que um erro é pequeno o suficiente para deixar passar, mas outro pode, sei lá, derrubar uma empresa. E, claro, o que acontece quando a suspeita não é de um erro, mas de uma fraude. Exatamente. O objetivo é tirar aquela imagem de que o auditor é só um tipo verificador de contas, sabe? É um trabalho muito mais complexo, uma mistura de detetive com juiz, que exige um julgamento profissional afiado, uma dose de ceticismo e muita lógica. A gente vai explorar os pilares que sustentam a opinião de um auditor, desde a qualidade das provas que ele coleta, até como ele calcula a chance de algo dar errado antes mesmo de começar a procurar. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo de tudo, a base da pirâmide, a evidência. A gente ouve essa palavra o tempo todo, mas no contexto da auditoria, o que ela realmente significa? Significa toda e qualquer informação que o auditor usa para formar a opinião dele. Mas assim, não é um vale-tudo de informações. A evidência precisa ter duas qualidades fundamentais: ser apropriada e suficiente. Apropriado e suficiente? Ok, parece simples, mas imagino que o diabo mora nos detalhes. O que diferencia uma da outra? Olha, suficiência é sobre quantidade. Quantas notas fiscais eu preciso olhar? Quantos contratos eu preciso ler? É a extensão do teste. Já a apropriação é sobre qualidade. E aqui a coisa fica mais interessante. Qualidade se divide em duas coisas: relevância, ou seja, a prova tem que ter uma conexão lógica com o que eu estou testando. Não adianta eu olhar o contrato de aluguel para verificar o estoque. Faz todo sentido. E a outra parte da qualidade? É a confiabilidade. De onde essa informação veio? E aqui existe uma hierarquia bem clara. Uma evidência que vem de fora da empresa, tipo uma confirmação de saldo direto do banco, é muito mais forte do que um relatório gerado pela própria empresa. Uma evidência que o próprio auditor obtém, como contar o estoque fisicamente, é mais forte do que uma que ele recebe de segunda mão. E claro, um documento original sempre vai valer mais que uma fotocópia. Ok, essa hierarquia de evidências parece lógica. Mas assim, sendo realista, com que frequência um auditor consegue essa evidência padrão ouro, direto de terceiros, tudo original? Ele não acaba tendo que confiar em documentos internos na maior parte do tempo? Como é que se gerencia esse risco? Essa é uma pergunta excelente, porque toca no coração do trabalho. Sim, na prática, o auditor lida com uma montanha de evidências internas. O segredo é a corroboração. Se eu recebo um relatório de vendas interno, eu não aceito e pronto. Eu vou cruzar essa informação com os extratos bancários, vou verificar algumas saídas de estoque, vou talvez conversar com o gerente de vendas. Entendi. A ideia é criar uma teia de evidências, sabe? Onde uma suporta a outra. Se várias peças de evidência, mesmo que mais fracas individualmente, apontam para a mesma direção, a sua confiança aumenta. Entendi. Você constrói um caso. Mas tem um ponto no material que me pareceu quase um truque de mágica. A ausência de informação também é uma evidência. Isso parece contraintuitivo. Como é que o nada pode te dizer alguma coisa? É uma das ferramentas mais poderosas que um auditor tem. Não é simplesmente nada. É um vácuo onde deveria existir algo. Se você pede um contrato fundamental para o negócio e a resposta é um silêncio, uma enrolação ou um súbito, não conseguimos achar. Esse vácuo fala mais alto que 1000 documentos. Ele é um sinal de alerta piscando em neon que força o auditor a questionar não só aquele documento que falta, mas a integridade de todo o processo ao redor dele. A recusa em fornecer uma informação pode ser mais reveladora do que a própria informação. Uau! Visto assim, faz todo o sentido. Então, o auditor está construindo esse caso, tijolo por tijolo, com as evidências. Mas, às vezes, ele encontra um tijolo que está rachado, que não se encaixa. E isso levanta a próxima grande questão. Essa rachadura foi um acidente, um simples erro? Ou alguém quebrou de propósito? E aí a gente entra na diferença entre um engano e uma fraude. Exato.
E a palavra que divide esses dois mundos é uma só: intenção. O erro não é intencional. É um cálculo errado por distração, uma interpretação equivocada de uma norma contábil, um esquecimento. Acontece. Já a fraude é o ato deliberado de enganar. Envolve dolo, a vontade de manipular os números para obter uma vantagem, seja um bônus maior, o preço das ações, ou esconder um desvio. E essa fraude não aparece do nada, certo? O material fala sobre o famoso triângulo da fraude, que explica as condições que geralmente levam a isso. Isso mesmo. É um modelo clássico que nos ajuda a entender o porquê. A primeira ponta do triângulo é o incentivo ou a pressão. Pode ser uma meta de vendas absurda imposta pela diretoria ou um gerente com dívidas pessoais até o pescoço. É o motivo. A segunda ponta é a oportunidade. Espere, nesse ponto da oportunidade, isso significa que a fraude é quase sempre um trabalho interno? É mais sobre um funcionário de confiança que explora uma falha no sistema do que um gênio do crime invadindo a empresa? Na esmagadora maioria das vezes, sim. As fraudes mais devastadoras são cometidas por pessoas que conhecem a empresa por dentro, que sabem exatamente onde estão os pontos cegos, onde a supervisão é fraca. Por isso que ter controles internos fortes não é sobre desconfiar das pessoas, é sobre fechar as portas e remover a tentação. A oportunidade é a porta aberta. Ok, então temos a pressão e a oportunidade. Qual é a terceira ponta? É a mais psicológica: atitude ou racionalização. É a história que o fraudador conta para si mesmo para conseguir dormir à noite. A empresa me deve isso, é só um empréstimo, eu vou devolver mês que vem, todo mundo faz, se eu não fizer sou idiota. É a justificativa moral que permite que uma pessoa cruze a linha. Quando esses três elementos se juntam, você tem a tempestade perfeita. Isso me leva a uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas erraria, se você perguntasse na rua. Quem é o responsável por pegar os fraudadores numa empresa? 9 em cada 10 pessoas diriam o auditor. Mas o material que a gente analisou diz que essa ideia está completamente errada. Isso me surpreendeu. É um dos maiores equívocos sobre a auditoria. A responsabilidade primária por prevenir e detectar fraudes é da governança e da administração da empresa. São eles que devem criar uma cultura de ética e implementar controles que dificultem a ocorrência de fraudes. O auditor não é o policial da empresa. Então qual é o papel dele? Ele simplesmente ignora a fraude? De forma alguma. O objetivo do auditor é garantir, com um alto grau de certeza, que as demonstrações financeiras como um todo não tenham distorções irrelevantes. E essa distorção pode vir de um erro ou de uma fraude. Se ele encontra indícios de fraude, ele tem o dever de investigar mais a fundo e comunicar aos responsáveis na empresa. Certo. Mas o foco dele é o impacto nos números, não conduzir uma investigação criminal. Ele não determina a culpa legal de ninguém. Ele aponta a fumaça e a administração tem que descobrir onde está o fogo. Certo. Então, o auditor tem que estar alerta para essa possibilidade, mas também já estabelecemos que ele não está procurando cada mínimo errinho, seria impossível. Isso levanta uma questão crucial. Onde ele traça a linha? Como o auditor decide este erro é grande o suficiente para importar, mas aquele outro não? Imagino que é aí que entram conceitos como materialidade. Exatamente. Materialidade é a régua do auditor. É o tamanho do erro que importa. É um valor ou uma natureza de informação que, se fosse omitida ou distorcida, poderia influenciar as decisões de quem lê aquelas demonstrações, como um investidor ou um banco. Abaixo desse valor, um erro é considerado imaterial. Acima, ele é relevante e precisa ser corrigido. E quem define esse valor? Existe uma tabela, uma porcentagem fixa? Não. E essa é a beleza e a dificuldade da coisa. É puro julgamento profissional. O auditor define esse valor no início do trabalho, geralmente como uma porcentagem de algum indicador da empresa, como lucro ou a receita. Mas esse número não é escrito em pedra, sabe? Se no meio da auditoria ele descobre um problema sério, ele pode ter que rever e baixar esse nível de materialidade, o que significa que ele terá que ser mais rigoroso. Ok. E isso se conecta com o outro grande conceito dessa sessão, o risco de auditoria. A fonte apresenta uma fórmula que parece uma equação de matemática. O risco de auditoria é o produto do risco de distorção relevante e do risco de detecção.
Por que eles são multiplicados e não simplesmente somados? Ótima pergunta, porque a multiplicação é a chave de tudo. Ela mostra que esses riscos são interdependentes e têm um efeito exponencial um sobre o outro. Pense numa balança ou numa gangorra. O objetivo do auditor é manter o risco de auditoria total, que é o risco dele dar uma opinião limpa quando, na verdade, existe um erro relevante em um nível muito, muito baixo. Certo. Então vamos quebrar essa fórmula. O que é o risco de distorção relevante? Esse é o risco que já existe na empresa, antes mesmo de o auditor pisar lá. Ele é composto por duas partes. A primeira é o risco inerente. Pense nisso como clima. Você não o controla. Se você está planejando um piquenique, o risco inerente de chuva em São Paulo em janeiro é alto. Não é culpa de ninguém, é a natureza da situação, né? Certo. Da mesma forma, uma conta contábil baseada em estimativas complexas, como o valor de um estoque de celulares que perdem valor a cada mês, tem um risco inerente muito maior do que simplesmente contar o dinheiro no caixa. Entendi. É o risco que vem de fábrica com aquela operação? E a segunda parte? É o risco de controle. Esse é o risco de que os próprios controles internos da empresa falhem. A empresa tem um processo para aprovar pagamentos. Alguém revisa as conciliações bancárias. Se esses controles são fracos ou inexistentes, o risco de um erro não ser pego internamente é altíssimo. Uhum. O ponto crucial é que esses dois riscos, inerente e de controle, são da empresa. O auditor os avalia, mas não pode mudá-los. Então, o único que ele controla é a outra parte da equação, o risco de detecção. Exatamente. O risco de detecção é o risco de que os procedimentos do auditor não encontrem o erro que passou pelo risco inerente e pelo risco de controle. E aqui voltamos para a gangorra. Se o auditor avalia que o risco da empresa, inerente mais controle, é um peso enorme de um lado, ele precisa colocar um esforço gigantesco do outro lado para equilibrar. Certo. Isso significa que ele precisa que o seu risco de detecção seja baixíssimo. E como ele faz isso? Trabalhando mais e de forma mais inteligente. Ele vai ter que coletar mais evidências e evidências de melhor qualidade. Vai testar amostras maiores, aplicar procedimentos mais rigorosos, talvez envolver especialistas. A avaliação de risco que ele faz da empresa dita diretamente o volume e a intensidade do trabalho que ele terá que executar. Tudo isso desenha um retrato bem complexo do profissional de auditoria. Não é só seguir um checklist. O material destaca duas características que parecem ser a alma desse trabalho: julgamento profissional e ceticismo profissional. Sem dúvida. Julgamento profissional é a aplicação de todo o seu conhecimento, treinamento e experiência para tomar decisões informadas. Mas é o ceticismo que é realmente fundamental e muitas vezes mal compreendido. Não significa ser uma pessoa desconfiada, cínica ou que acusa todo mundo. Certo. Significa ter uma mente questionadora. É olhar para um documento e pensar: isso faz sentido? Poderia haver outra explicação? E se essa informação não for o que parece? É uma avaliação crítica constante. E por trás de tudo isso, da técnica e da mentalidade, imagino que exista um código de ética muito rígido. Com certeza. Existem princípios como integridade, objetividade, confidencialidade, competência. Mas a pedra angular, o pilar que sustenta toda a confiança pública na profissão, é a independência. E ela se manifesta de duas formas. A primeira é a independência de pensamento. É o estado de espírito, o que se passa na cabeça do auditor. É a capacidade de tomar decisões sem ser afetado por influências que possam comprometer seu julgamento. E a segunda forma? É a aparência de independência. Não basta ser independente. Você precisa parecer independente para qualquer pessoa razoável que olhe de fora. Pode dar um exemplo concreto de como a aparência pode ser comprometida, mesmo que o auditor acredite que está sendo objetivo? Claro. Imagine que um auditor tem um empréstimo pessoal significativo com o mesmo banco que ele audita. Mesmo que ele jure para si mesmo que consegue separar as coisas e ser totalmente objetivo na auditoria, isso seria a independência de pensamento. Certo. Mas a percepção pública está irremediavelmente contaminada. Um investidor que souber disso vai razoavelmente concluir que o auditor pode pegar leve para não irritar o banco que lhe emprestou o dinheiro. Entendi. A aparência de independência foi para o espaço e, com ela, a confiança no trabalho.
Por isso, as duas são igualmente essenciais. Então, juntando todas as peças, o que tudo isso nos diz? A auditoria não é sobre certeza absoluta, mas sobre obter uma segurança razoável. A qualidade da evidência é muito mais importante que a quantidade. E a responsabilidade principal de evitar fraudes é da gestão, não do auditor que chega depois. É um grande balanço entre os riscos do negócio e os procedimentos que o auditor desenha para formar sua opinião. Exatamente. É um processo construído sobre o alicerce do julgamento profissional, sustentado por uma ética rigorosa e irrigado por uma dose saudável de ceticismo. O objetivo final não é refazer o trabalho da empresa, mas sim avaliá-lo de forma independente para aumentar o grau de confiança de todos que usam aquela informação para tomar decisões, sejam eles investidores, credores ou a sociedade em geral. E isso nos deixa com uma reflexão final. O próprio material que analisamos deixa claro que a auditoria tem limitações. O trabalho é feito com base em amostras, não se testa tudo, existe uma pressão de tempo e de custo, e a maior parte das evidências convence, mas não prova com 100% de certeza. Diante de tudo isso, quando nós, como usuários, olhamos para um relatório de auditoria com uma opinião limpa, qual deveria ser a nossa verdadeira expectativa sobre a verdade que ele representa?